esse é o Review Quadriláteros. Uma das coisas que de repente deveriam ter sido congeladas no tempo e nunca mais tocadas, na minha opinião pelo menos, é o trabalho de Alan Moore em Watchmen. Eu acho aquela história completamente irretocável, independente de quanto ela possa ter envelhecido melhor ou pior, algumas coisas que se passam ali, de repente a gente possa torcer o nariz para uma coisa ou outra. Eu continuo achando aquela obra uma obra seminal dentro dos quadrinhos, é uma desconstrução interessante da ideia do super-herói. E eu acho que isso não deveria ter sido muito mexido de um modo geral. O filme mudou algumas coisas, desagradou tanto quanto ao público. Teve aquela série da HBO que, na verdade, tentou continuar uma história paralela e que você sente um gostinho de que, de repente, não é exatamente a mesma coisa. E alguns outros trabalhos de quadrinhos deram continuidade à obra, sempre sobre a revelia de Alan Moore, mas que, de alguma forma, alguns melhores, outros piores, de alguma forma, nada parece exatamente encaixar completamente. Inclusive, o encontro de personagens como o Dr. Manhattan dentro do universo DC, digamos, normal, eu continuo achando estranho. Mas me chamou a atenção um material recente e eu acabei acompanhando. Primeiro porque se trata de um personagem que para mim era basicamente o personagem mais interessante dentro do Watchmen. E segundo pelo escritor. Tom King, ele fez algumas coisas interessantes, um trabalho interessante com o Sr. Larry, inclusive, que eu achei bem legal, e eu fiquei um tanto quanto curioso para ver o que ele poderia fazer. E a Panini lançou aqui, nessas edições, capa cartão, nada tão elaborado, o Rorschach. Sim, pode ser que eu não esteja exatamente falando da forma certa, mas foi a forma que eu falei sobre esse personagem. Ele se trata, na verdade, de um personagem que foi criado em cima da visão original do Questão, quando foi criado do Steve Ditko. Eu falo alguma coisa aqui sobre isso quando eu fiz o review da edição do Questão, as muitas mortes de Vic Sage, e deve estar aparecendo o link aí, caso você esteja interessado em ver esse review. É um personagem que sempre me interessou bastante. Primeiro porque ele parecia o Questão e não era exatamente o Questão. E tem uma história do Daniel Neal do Questão tratando sobre isso de forma até magistral. Segundo porque, apesar de ser ele, não é exatamente ele. Você tem aqui, na verdade, uma história que se passa depois dos eventos de Watchmen, em um mundo pós-tentativa de invasão alienígena, digamos, uma fake invasão alienígena, e toda uma situação de uma investigação de uma tentativa de assassinato de um candidato à presidência dos Estados Unidos, e quanto isso teria a ver com o Rorschach original ou não, ou de repente uma continuidade do personagem, uma continuidade daquilo que ele defende ou defenderia. Na verdade, a história ela é bem interessante, apesar de estar arrastada em alguns pontos. Você, quando lê de uma forma geral, você pode ter uma visão completamente diferente. Tenho certeza que os puristas vão dizer que isso não era necessário, e no fundo realmente não era. Os personagens de Alan Moore dentro da história original não precisam de mais nada para crescer, ou mais nada para mais nada, a não ser dar dinheiro para o DC Comics. Mas de qualquer forma, eu dessa vez, digamos que eu me rendia ao personagem, e achei um texto extremamente curioso por vários e vários motivos. Eu nem vou entrar muito em detalhes com relação aqui. Primeiro, para não dar spoiler, segundo, para não estar analisando certas coisas que não cabem dentro. Afinal, nós estamos falando de uma obra de quadrinhos que, como toda obra, como toda arte, ela tem a sua forma de interpretação de cada um, né? Você não vai exatamente explicar um quadro de um pintor para alguém que teve uma visão diferente da sua. A obra bate em cada um de nós de uma forma diferente. E esse texto do Tom King tem muito a ver com isso. É um texto que você pode interpretar, de repente, sobre certos aspectos sociais, ideológicos e políticos completamente diferentes. Se você tem uma visão de mais de um lado da política ou uma visão mais para o outro lado, você consegue, de repente, achar elementos que têm a ver com o que você pensa, com o que você acha, ou o que você acha que deveria ser. E esses elementos também podem ser interpretados de uma forma completamente diferente. Eu achei esse roteiro do Tom King muito interessante com relação a isso, até porque nos dá uma visão do quanto o mundo, na verdade, não é tão branco e preto assim, e não quanto de repente parece ser. E acabou sendo uma coisa que eu achei bem interessante. Não é realmente um quadrinho muito para qualquer um, digamos assim, porque ele é publicado dentro do sistema Black Label, né, que seria uma nova vertical da DC. É um quadrinho mais para adultos, ele tem uma temática mais pesada, ele tem uma temática mais, nem tanto sexual. Normalmente a gente fala quadrinhos, a todos pensa sempre alguma coisa relacionada a sexo, mas não, é a questão que a temática dele é uma temática meio fora daquele contexto de quadrinhos original, ou ideia de original de super-heróis.
É um texto, na verdade, tenso, um texto intrigante, que você, na verdade, já vai desenvolvendo junto com aquele investigador e tentando entender o que é que está acontecendo dentro dessa situação que está sendo investigada. Esse é, de repente, uma forma interessante de você estar indo atrás de personagens que não deveriam, não precisariam estar sendo revisitados de nenhum momento, porque eles já mostraram tudo que eles eram na obra original, mas de repente você faz uma coisa diferente e que, de repente, se você pensar bem, nem é tão diferente assim. Esse é o Review Quadrilatos. Se você gostou, deixa o like, nos acompanhe. Até a próxima.